Você provavelmente já tentou acordar cedo antes. Programou o despertador, decidiu que ia mudar de vida a partir de amanhã e no dia seguinte apertou soneca 3 vezes até desistir e voltar para o horário de sempre. Isso não é falta de disciplina. É que a maioria das pessoas tenta resolver acordar cedo, atacando só o momento do despertador, quando na verdade o problema começa muito antes disso, na noite anterior e nos hábitos que cercam esse momento. Existem 4 ajustes que resolvem isso de forma definitiva, e vamos ver os 2 primeiros agora. A primeira dica é parar de tentar mudar o horário de acordar sem mudar o horário de dormir. Parece óbvio, mas é o erro mais comum que existe. A pessoa decide acordar 2 horas mais cedo, mas continua indo dormir no mesmo horário de sempre, o que simplesmente corta 2 horas de sono da noite. O corpo não compensa isso magicamente. Ele reage com mais cansaço, mais irritação e, na prática, mais dificuldade ainda de sair da cama no dia seguinte, o que sabota a tentativa antes mesmo dela começar de verdade, criando uma sensação de fracasso logo nos primeiros dias. Se você quer acordar mais cedo, o ajuste real precisa vir pela noite, não pela manhã. Adiantar o horário de dormir em blocos de 15 ou 20 minutos por vez, ao longo de alguns dias, é muito mais sustentável do que simplesmente forçar um novo horário de despertar contra um corpo que ainda não recebeu o sono necessário para sustentar essa mudança. Esse ajuste gradual permite que o relógio biológico se adapte aos poucos, em vez de sofrer uma mudança brusca que o corpo naturalmente vai resistir, tratando como ameaça qualquer alteração repentina demais na rotina de sono estabelecida ao longo de anos. A segunda dica é tirar o despertador de perto da cama. Isso parece um detalhe bobo, mas é uma das mudanças mais eficazes que existem. Quando o despertador está ao alcance da mão, desligar ou apertar soneca vira um movimento quase automático, feito ainda meio dormindo, sem nenhuma decisão consciente envolvida. Colocar o despertador do outro lado do quarto obriga o corpo a se levantar fisicamente para desligar o som. E esse simples movimento já quebra a inércia do sono. Porque uma vez de pé, voltar para a cama exige uma decisão consciente que a maioria das pessoas, já em movimento e com os olhos abertos, acaba não tomando. Antes de continuar, isso que eu acabei de te mostrar é só uma parte do que ensino no mapa do desenvolvimento. Lá dentro, você encontra um passo a passo completo, com exercício prático para aplicar no mesmo dia, sem enrolação, sem teoria solta. O link está na descrição. É só clicar. Voltando. Esse hábito de afastar o despertador funciona ainda melhor quando combinado com outro pequeno truque. Deixar alguma tarefa simples esperando logo ali perto, como abrir a cortina ou beber um copo d'água já deixado na mesa do outro cômodo na noite anterior. O objetivo é criar uma sequência de pequenas ações físicas que tirem o corpo do estado de sono antes mesmo da mente ter tempo de negociar uma volta para a cama, aproveitando os primeiros segundos de lucidez antes que a preguiça consiga argumentar de volta. Muita gente subestima o poder de simplesmente dificultar o caminho de volta para a cama. Quanto mais fácil é desligar o alarme sem se mexer, mais fácil é voltar a dormir. Quanto mais esforço físico o processo exige, menor a chance de a pessoa ceder à tentação da soneca, porque o corpo já está em movimento. E movimento gera mais disposição, não menos, ao contrário do que a maioria imagina antes de tentar. É um pequeno ajuste de ambiente que evita depender inteiramente de força de vontade logo no momento em que ela está mais fraca do dia inteiro, que é justamente o instante de acordar. A terceira dica é parar de decidir na hora se vale a pena levantar ou não. Esse é o erro que mais sabota quem tenta acordar cedo. Deixar para decidir no exato momento do despertador, ainda meio dormindo, com o cérebro no estado mais fraco possível para tomar qualquer decisão racional. Nesse momento, o cérebro sempre vai escolher o caminho de menor esforço, que é continuar deitado, porque literalmente ainda não está em condições de pensar em consequências de longo prazo, muito menos de pesar prós e contras com clareza. A decisão de acordar cedo precisa ser tomada na noite anterior, não de manhã. Definir com clareza o motivo de levantar naquele horário, seja um treino, um projeto pessoal ou simplesmente um tempo de silêncio antes do dia começar,
Cria um compromisso que a mente lembra, mesmo que de forma vaga, no momento do despertador. Sem esse motivo definido antes, o despertador toca, e não existe nenhuma razão forte o suficiente para vencer o conforto imediato da cama quente. E a soneca vence quase sempre por falta de um adversário à altura. A quarta e última dica é ter algo esperando por você que realmente vale a pena levantar para fazer. Isso parece óbvio, mas é o ponto que a maioria ignora completamente. Não adianta forçar um horário mais cedo, se as primeiras horas do dia vão ser preenchidas só com obrigação chata ou nada de especial. O cérebro aprende rápido a associar aquele horário com desânimo e passa a resistir cada vez mais forte, transformando cada despertar numa pequena batalha interna que se repete todos os dias. Reservar as primeiras horas para algo que você genuinamente quer fazer, seja ler, treinar, trabalhar num projeto pessoal ou simplesmente aproveitar o silêncio da casa antes de todo mundo acordar, transforma completamente a motivação de sair da cama. Deixa de ser um sacrifício e passa a ser antecipação. E antecipação é um combustível muito mais forte e sustentável do que qualquer força de vontade forçada goela abaixo, que costuma durar poucos dias antes de se esgotar completamente. Essas 4 dicas juntas, ajustar o horário de dormir antes de acordar, afastar o despertador da cama, decidir na noite anterior em vez de na hora, e ter um motivo real esperando pela manhã, resolvem o problema pela raiz, em vez de ficar tentando vencer a batalha usando só disciplina bruta contra um corpo que ainda não está preparado para essa mudança. Acordar cedo não é sobre sofrimento, é sobre estrutura, e estrutura bem montada elimina a necessidade de sofrer para manter o hábito. Vale lembrar que nenhuma dessas mudanças precisa acontecer de uma vez só. Tentar aplicar as 4 simultaneamente, do dia para a noite, costuma gerar o mesmo efeito de forçar 2 horas a menos de sono, sobrecarga e desistência rápida. O caminho mais sustentável é escolher uma dessas dicas para aplicar essa semana, deixar ela se tornar automática, e só depois adicionar a próxima. Em poucas semanas, o conjunto todo já está funcionando junto, sem exigir esforço consciente constante, porque virou parte da rotina, não mais uma luta diária contra o próprio corpo. Acordar cedo, no fundo, nunca foi sobre força de vontade. É sobre remover, um por um, os obstáculos que tornam esse hábito mais difícil do que precisa ser, até que levantar da cama no horário certo pareça tão natural quanto qualquer outra parte automática do dia. Se você chegou até aqui, comenta: madrugar. Se esse conteúdo fez sentido para você, o Mapa do Desenvolvimento tem tudo isso organizado num passo a passo completo, com exercício prático para cada parte, sem enrolação. O link está na descrição. E esse foi o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Até a próxima!